Excelentíssimo senhor deputado federal constituinte, doutor Hélio César Rosa, para compor a mesa de honra da Assembleia. O senhor Fernando Zaracalça, comandante da Aviação Aérea Civil, para compor a mesa. Obrigado pela intuição do hino nacional brasileiro. Quero aqui nesse momento agradecer a presença dessas figuras ilustres da mesa e alguns convidados e pessoas que estão aí no plenário para assistir essa grande homenagem a este grande estadista brasileiro que foi senador Virgílio Távora. Eu conheci de perto, trabalhei com ele muitos anos e foi uma figura, uma bandeira da Constituição brasileira, uma biografia das mais importantes da história política brasileira e nacional. Eu quero agradecer ao ministro, ao deputado Major Olímpio, que me deu essa oportunidade de fazer aqui nesse auditório, e aqui a presença do grande ministro Roberto Amaral. O currículo do coordenador da reunião, ele me pede algumas poucas palavras, e serão poucas palavras sobre o nosso homenageado. O título que me traz a falar do Virgílio, ou do coronel, como nós chamávamos, é o fato de nós termos tido uma muito longa relação de amizade. Quando eu o conheci, quando eu o vi pela primeira vez, talvez pouquíssimos de senhora aqui presentes estivessem vivos. Eu o vi pela primeira vez em 1954, eu tinha 14 anos e estava na campanha eleitoral do que seria eleito governador Paulo Salazarte. Ele era o chefe político do Ceará, terminando o seu primeiro mandato de deputado federal. Naquela época, ele era um coronel político, mas de patente ele era major. E foi o último rebento de uma tradicional família de políticos cearenses e brasileiros. Ele era filho do senador Manuel Fernandes Távora, que era irmão do marechal Juarez Távora, que na Revolução de 30, que foi um dos donos, era chamado o Rei do Norte, que após a Revolução ele ficou tomando conta do norte do Brasil. E era sobrinho também do outro revolucionário de 30, o Joaquim Távora. Eu volto, aí inicia-se uma longa convivência e em 1963, eleito ele virou em 62 do Ceará, eu fui seu assessor estudantil sindical. Eu era o incômodo representante do movimento de esquerda do Ceará, do governo dele, um governo confuso, como confusa era a época. Ele tinha projetos avançados, ousados alguns, como era a política educacional, mas era um governo, como ele dizia a mim, condicionado pela direita. O principal articulador da candidatura dele havia sido o famigerado Armando Falcão. E o gabinete onde eu trabalhava era um gabinete de gorilas. Ele se equilibrava nisso. Ele era um governador da UDN, sobrinho de Juarez Távora, e ligado aos golpistas. Do outro lado, ele era amigo pessoal do presidente João Goulart. Eu faço esse registro para destacar um aspecto muito importante da biografia do Virgílio. No dia após o famoso comício do Automóvel Clube, o Virgílio me chamou ao seu gabinete
ele disse, em outras palavras, eu não vou reproduzir a cena, que não tem sentido, e disse, em síntese, ele me chamava de doutorzinho. Doutorzinho, o golpe está dado. Você saia daqui e vá avisar os seus amigos eram os comunistas, vá avisar os seus amigos que o golpe está dado, que eles tratem de salvar a sua terra, que eu vou tentar salvar a minha. Ele nos avisou, e enquanto pôde, impediu uma caça às bruxas no Ceará e protegeu muitos de seus auxiliares, inclusive materialmente, para que pudessem sair do Ceará. Isso é um traço muito importante da sua biografia, que eu respeito muito. Por exemplo, as nossas diferenças ideológicas nunca conhecidas, nunca impediram a colaboração e o respeito humano, o respeito do trabalho. Como a homenagem ao Constituinte, eu queria lembrar apenas duas colaborações dele à Constituição, à nossa Constituição. Um ilustre advogado, ele sabe que a estrutura do constitucionalismo brasileiro, a nossa Constituição, é uma estrutura quase do faz de conta. Quando é um benefício popular, o artigo, o caput dita a norma e o parágrafo diz na forma da lei. Na forma da lei, a Constituição de 46 já previa o direito de greve, já previa a participação dos empregados no lucro das empresas, como estava na forma da lei. E a lei não era para ser regulamentada, o direito era apenas uma proposta, não era o direito. Isso foi resolvido na Constituição de 88 com o mandado de injunção. A primeira emenda propositiva do mandato de injunção foi de autoria do senador constituinte Virgílio Távora. Outra contribuição dele, muito importante, que seria derrogada depois pelo Tucanato, foi o conceito de empresa nacional. Com duas contribuições importantíssimas na Constituição brasileira, uma persistente, que é o direito de jurisdição, e que dão, entre outras várias conquistas, é o que significa um dos saltos de qualidade do constitucionalismo de 88 para o de 46. E para encerrar, queria lembrar que ele foi deputado federal 2 vezes, e, se eu não estou enganado, 2 vezes senador da República. No último, ele foi responsável pela relatoria do Acordo Brasil-Alemanha. Foi de uma competência extraordinária, de um patriotismo extraordinário, e o pouco que se avançou, porque nós tivemos que enfrentar as pressões contrárias dos Estados Unidos, pressionando tanto o Brasil quanto a Alemanha, o que nós conseguimos avançar em termos do projeto nuclear, nós devemos ao senador constituinte Virgílio Távora. É nesses termos que eu quero me associar à sua memória, que eu reverencio, e o seu exemplo político, que eu espero que frutifique. Presidente. Mauro Benevides, primeiro vice-presidente. Jorge Arbage, segundo vice-presidente. Marcelo Cordeiro, primeiro secretário. Mário Maia, segundo secretário. Arnaldo Faria de Sá, terceiro secretário. Benedita da Silva, primeira suplente de secretário. Luiz Sawyer, segundo suplente de secretário. Sotero Cunha, terceiro suplente secretário. Bernardo Cabral, relator geral. Adolfo Oliveira, relator adjunto. Antônio Carlos Conde Reis, relator adjunto. José Fogaça, relator adjunto.
eu vou ter que ler tudo isso no momento que nós estamos homenageando, né, a Constituinte, né, os 25 anos. Claro que todas as pessoas têm seus compromissos, né, de se recuperar, resgatar a sua história. Eu acredito que nas eleições, talvez as subsequentes, vão poder naturalmente mudar os rumos da atual situação em que nos encontramos. Então gostaríamos de o nosso deputado constituinte, o Hélio Rosas, que desse algumas palavras a respeito desse tempo que está terminando, e ele foi um dos baluartes aí da manutenção da democracia no país. Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China. Aqui, o doutor Bruno Gin, vice-presidente da Câmara de Comércio de Desenvolvimento Internacional Brasil-China, o ministro Roberto Amaral, comandante Fernando Zaracan. Quero saudar os poucos presentes aqui que fizeram um sacrifício para mim, mas estão aqui prestigiando. E vou dizer umas palavrinhas. Eu fui constituinte e tenho imenso orgulho de ter sido constituinte. Tanto que até hoje eu uso o distintivo de constituinte. Posso usar porque realmente eu sou constituinte, até convocar uma nova Constituição, daí não sou mais constituinte. Por enquanto, a atual Constituição tenho a minha participação. Aliás, uma grande participação, que eu sou em 82 artigos, dos 300 artigos, 82 artigos, emendas minhas. E eu escrevi um livro, até Baú Revirado, sobre os causos da minha vida política, lancei há 10 anos na Bahia, não lancei mais aqui, porque os que leram vieram me elogiar, disseram, você fez tudo lá, você... E eu fiquei com medo de ser considerado soberbo. Eu ia lançar em seguida aqui em São Paulo, lancei. A soberba, para mim, é uma demonstração de ignorância. E eu cultivo muito o raciocínio e a inteligência. É ignorância porque nem o presidente do maior partido do mundo, como um mendigo de rua, os dois têm o mesmo destino. Os dois vão morrer. Então, você que vir dizer eu sou, ninguém é nada. Nós vamos ser defuntos, todos nós, sem exceção. Né? Então, não sei por isso. Agora eu estou para lançar, explicar que eu só consegui fazer tudo que eu fiz porque eu tinha comigo lá 100 correligionários da Polícia Militar, da Fazenda Estadual, do funcionalismo público, tá? Morando no meu apartamento, no meu gabinete, correndo os deputados para dar apoio nas emendas de minha autoria, dando sugestões para me aperfeiçoar os trabalhos que tinham que ser feitos. E eu, por isso, não foi trabalho meu, foi trabalho de uma turma. E eu ter toda essa gente lá me ajudando, não só facilitava o meu trabalho, como também me dava prestígio junto aos outros constituintes. Porque eu não era eu era 100, que eram os companheiros. Está sempre com aquela turma atrás de mim, nas galerias, no plenário. Então, só consegui fazer isso graças a esse fantástico apoio que eu tive. E eu tive muito orgulho, porque a Constituinte realmente foi uma coisa diferente do que está sendo a política hoje. Na Constituinte, nós trabalhávamos sábado, domingo, feriado, às vezes ficávamos 15 dias em seguida trabalhando, até altas horas. Muitas vezes, numa folga, eu pegava o avião e vinha para São Paulo para ver meus filhos e minha esposa e voltava em seguida para Brasília. Quer dizer, uma coisa que
valorizava a Constituinte. A Constituinte realmente foi um trabalho que devia ser sempre assim, e que não é. E outra coisa que me dava orgulho na Constituinte é termos um presidente da Constituinte, é o pai da Constituinte, de um valor imenso, como era Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi uma pessoa, não é por causa de ter morrido, estar elogiando, não, ele foi uma pessoa como poucas eu conheci. Um dia ele estava na mesa, e a mesa é mais alta como essa aqui, e no descer ele escorregou e caiu. Estava um barulhão louco, todo mundo conversando, tá? Olha, imediatamente passamos a um silêncio imenso. Aquilo parou tudo, de medo de ter acontecido alguma coisa com o Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses foi uma pessoa muito querida e ele foi um presidente que dava o coração dele ao serviço que estávamos fazendo. E então, por isso tudo que me dá orgulho. E foi lido o currículo, a vida do Virgílio Távora, que hoje está comemorando 25 anos da morte. Ele morreu exatamente há 25 anos atrás. E morreu um pouco antes da assinatura da Constituinte, que ele contribuiu para a elaboração, mas não pôde assinar, que faleceu muito antes. Foi uma pessoa que o currículo nós vimos 2 vezes governador, várias vezes deputado, várias vezes senador, ministro, várias vezes. Ele teve uma vida intensa de trabalho e dedicação. Então, hoje, quando o Girão me convidou para vir na solenidade, que era em homenagem à Constituinte de 88, eu prazerosamente vim com um certo sacrifício, porque a Constituinte realmente merece ser lembrada e ser homenageada e comemorada. Então, meus cumprimentos aos senhores que estão presentes aqui, minhas homenagens também, junto às que já foram proferidas, ao Virgílio Távora, que é homenagem a todos, e obrigado por todos que puderam estar aqui hoje. Uma boa tarde. Agora, eu quero fazer uma saudação aos presentes com essa grandeza da vontade de vocês para prestigiar essa homenagem póstuma à Constituição de 88, um ato importante, deixado solene da memória da política brasileira, e agradecer à Câmara Brasil-China, ao vice-presidente, ao diretor Dr. Franklin, ao deputado Hélio Rosa, que fez essa grande discurso de saudação como constituinte, ao comandante Zaracauskas, que leu a minha modesta biografia, ao ministro Roberto Amaral, que foi uma grande figura, amigo de Virgílio Távora, trabalhou com ele, um grande colaborador, veio prestigiar, veio de Brasília prestigiar essa solenidade, com muito sacrifício, porque foi um homem que mereceu a presença dele, porque o Roberto Amaral é uma figura extraordinária e de uma sensibilidade no momento político brasileiro tão delicado está passando. Então, vemos hoje o Roberto, advogado, escritor, o doutor Bernardo, o Calbi, que veio prestigiar, o presidente da OAB, o Bruno, e o Gin da Câmara Brasil-China, vice-presidente, veio prestigiar com sua honrosa presença, o Franco, já falei. Eu quero prestigiar ao Major Olímpio, agradecer à secretária dele, Dona Valéria, e aos que estão aqui, ao serviço de som que deu essa oportunidade, ao audiovisual e ao Major Olímpio, que fez essa grandeza de fazer essa promoção a essa grande figura humana que foi Virgílio Távora, não só o espaço que ele arrumou, mas como proponente da sessão para poder haver essa sessão. E sem ele não aconteceria esse momento histórico nos 25 anos da Constituição Brasileira, com a presença do deputado Hélio Rosa, que foi um grande constituinte, e demais autoridades presentes
E aí também quero fazer com depoimento a memória saudosa do grande jornalista Rui Mesquita, saudosamente, um minuto de silêncio, e ao grande jornalista Roberto Tivita, que há poucos dias desencarnou de nós. Saudade a eles, em memória, um minuto de silêncio.